Boa noite, meus irmãos. Vamos começar mais um estudo bíblico, toda quarta-feira, 8 horas. Nós estamos estudando um livro, um capítulo dos profetas menores. Vamos começar orando. Querido e santo Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor é fiel conosco, o Senhor é bom, o Senhor é agradável, o Senhor é perfeito, Pai. Ó Espírito Santo, que o Senhor possa nos guiar nesse momento de estudar a Tua Santa Palavra. Espírito Santo, apesar das distrações, apesar das turbulências em nossas vidas, nós sabemos que o Senhor continua fiel à Tua igreja, continua fiel à Tua Palavra, continua fiel, ó Pai, ao Teu povo, ó Pai. Nós pedimos, ó Pai, perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, perdão, ó Pai, por tudo que nós fizemos que desagrada o Teu santo nome. Pai, que nós pedimos, ó Pai, em especial pela vida da irmã Francisca, que perdeu suas entes queridas, que o Senhor possa nesse momento tocá-la onde ela estiver, ó Pai. Pai, que não só ela, mas cada vítima, ó Pai, desse trágico acidente, que infelizmente, por imprudência humana, houve essas fatalidades. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor possa confortar cada família, cada pessoa que perdeu um pai, perdeu uma filha, perdeu um filho, perdeu uma avó, perdeu uma neta, que o Senhor possa consolá-la nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Miqueias capítulo 7. Nós chegamos ao último capítulo do profeta Miqueias. E só abrir um parênteses aqui, eu estava vendo hoje mais cedo que falta apenas, se não me engano, 5 livros para a gente encerrar nosso estudo de profetas menores. Semana que vem, se Deus permitir, teremos Naum, Abacuque, Sofanias, Ageu e Zacarias. Já tivemos Malaquias, então falta 5 livros só. Está passando, começamos isso do ano, tantas coisas já mudaram, era domingo, voltou para quarta, enfim. Mas o importante é que Deus seja glorificado, independente do dia, do local, da hora, de quantas pessoas assistam, que Ele possa ser glorificado. Mas, enfim, Miqueias capítulo 7 é o último capítulo do livro de Miqueias. Miqueias, o profeta menor, que contextualizando, viveu na mesma época que o profeta Isaías. Ele viveu na mesma época onde a Babilônia estava invadindo a região de Judá. E semana passada, com o professor Felipe, nós vemos o capítulo 6. E no capítulo 6 nós lembramos que vai tratar sobre 2 temas. O primeiro tema é o iminente juízo de Deus vindo sobre o povo de Israel. Deus, ele ia levantar o juízo do povo de Israel. E o segundo tema é, deixa eu fazer minha colinha que eu esqueci. Não, é só esse tema mesmo. Só esse tema, trazendo o iminente juízo. Por que Deus estava mandando um juízo para aquela nação? Por causa das suas injustiças, por causa dos seus pecados, por causa das suas práticas pecaminosas contra Deus. E só relembrando, quais são essas práticas? A primeira prática é a questão das injustiças sociais. Israel era um povo que vivia uma grande injustiça social. Os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Os ricos enriquecendo a partir dos pobres. Outra coisa, injustiça religiosa. Os sacerdotes estavam sendo injustos, estavam acertando subornos, estavam fazendo sacrifícios que não agradavam a Deus. Injustiça política, judiciária. Também os políticos, os juízes estavam aceitando subornos para causas. E vários outros pecados. Outro pecado muito importante era o abandono da fé ao Deus de Israel.
eles estavam adorando outros deuses, estavam buscando outros deuses, ao invés da adoração do povo de Deus de Israel. Mas agora, no capítulo 7, é uma mistura de exortação, mas também uma mensagem de esperança em relação ao povo. Olha, capítulo 7, versículo 1, diz assim: ai de mim, porque estou como quem colhe as frutas do verão, como que rebuscam na vinha. Não há cacho de uvas para comer, nem figo novo que tanto desejo. Eu falei com vocês que no capítulo 6 termina falando uma exortação ao povo, e no capítulo 7 continua com o profeta procurando, a gente vai ver no versículo 2, procurando alguém justo da nação de Israel. Mas ele compara essa procura dele com uma busca de frutos após a colheita. Então, quando ele fala que quem colhe as frutas no verão, e que rebuscam a vinha, mas não há cacho de uvas para comer. Miqueias está falando, dando o seguinte exemplo: eu estou procurando um homem justo como alguém que está procurando comida após a safra da colheita, ou seja, não vai encontrar nada. A nação de Israel estava tão corrompida, tão depravada, que para o profeta encontrar um homem piedoso era impossível, da mesma forma que procurar um fruto após a colheita. E ele continua no capítulo 2, no capítulo 3, versículo 2, no versículo 3. O homem piedoso foi aniquilado da terra, não há sequer um justo entre os homens, todos armam ciladas para derramar sangue, cada um caça seu irmão como uma armadilha. As suas mãos estão aptas para fazer o mal. O príncipe e o juiz exigem suborno, e os nobres impõem seu próprio desejo. Todos eles tramam o crime. Ele inicia o versículo 2 anunciando a seguinte mensagem impactante: que o homem piedoso ou o homem justo foi aniquilado. Ou seja, em toda a nação de Israel não havia nenhum homem justo. Por quê? Porque todos os homens armam ciladas, todos os homens maquinavam mal, todos os homens maquinavam, arquitetavam algum tipo de maldade, buscavam seus próprios interesses, que no versículo 3 vai falar que os príncipes e os juízes exigem suborno e os nobres impõem seu próprio desejo. Então, o profeta exclamando que o povo, não havia nenhuma pessoa boa, nenhuma pessoa justa no meio de Israel, porque todas só preocupavam com seus benefícios próprios, só preocupava com o seu querer, os seus interesses. Mas graças a Deus que isso é apenas nos tempos de Miqueias. Graças a Deus, hoje em dia, Brasil, século 21, 2026, nós somos tão evoluídos, tão racionais, que graças a Deus não existe nada disso que o texto está narrando aqui hoje em dia. Graças a Deus, hoje nós estamos pessoas justas, pessoas que não buscam seu próprio interesse, pessoas que amam ajudar o próximo, pessoas que amam o amor, compartilhar o amor, pregar o amor. Graças a Deus que nós somos totalmente diferentes, esse povo no tempo de Miqueias. Mas a hora que Paulo vai falar, lá em Romanos capítulo 3, quem realmente nós somos. Romanos capítulo 3, a partir do verso 9, vai dizer o seguinte: e então,
somos superiores a eles? Estão falando entre judeus e gentios. Está falando a diferença entre judeus e gentios. De modo nenhum, pois já demonstrando que tanto judeus quanto gregos estão debaixo do pecado. Versículo 10. Não, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos desviaram e juntos se tornaram inúteis. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Esse é o nosso coração. Nosso coração é esse que não busca o bem, só busca o mal. O nosso coração palpita para a briga, para o barraco, para a luta. Atira a primeira pedra. Quem estava em casa escutou os vizinhos brigando, até parou de fazer para escutar o que eles estavam brigando, qual que era o motivo deles. Contar rapidamente um testemunho. Quem lembra Cruzeiro e Atlético, a pancadaria que teve no Mineirão, no final do Campeonato Mineiro. E, gente, a verdade é que, por mais que falam, não, isso foi tudo errado, o povo amou a treta, o povo amou a briga, e eu confesso que eu sou um deles. Quando eu vi o jogador do Cruzeiro, o jogador do Atlético se comendo, se batendo, eu falei, gente do céu, que maravilha, porque nós seres humanos somos feitos, ou melhor, por causa do pecado, nós seres humanos amamos a briga, o conflito, as contendas. Nós queremos contendas. Quanto mais contendas nós tivermos, nós queremos, mais nós ficamos satisfeitos. Nós adoramos isso. E eu não vou ficar impune também não, porque eu chamei o Igor, e o Igor falou, que lindo. Eu não estou sozinho nessa não, o Igor, bem feito Igor, quem mandou concordar comigo. Mas essa é a verdade, o nosso coração ama briga, ama confusão, ama qualquer coisa. Nós adoramos capitalizar com a desgraça, com erro. Só para vocês terem ideia, todo mundo aqui conhece o Titanic, a história do Titanic. Foi em 1912, acho que foi em abril de 1912, de abril de 1912, se não me engano. Eu acho que é abril de 1912. Sabe quanto tempo depois o primeiro filme do Titanic foi feito? Alguém chuta? 29 dias. O navio afundou, 29 dias depois já tinha um filme falando sobre essa tragédia. Uma das maiores tragédias marítimas da história da civilização contemporânea. 29 dias depois já houve um filme relatando sobre essa tragédia. Então, o ser humano ama o conflito, ama a guerra, ama tudo que envolva isso, e o homem adora capitalizar por isso, adora ganhar. Não é à toa, vocês veem esse jornal de TV é sensacionalista, quanto a audiência é enorme, que as pessoas adoram ver as tragédias. A verdade é essa, que as pessoas amam isso, amam ver os barracos. E no versículo 4 continua, Miqueias 7, versículo 4, diz assim: o melhor deles é como um espinheiro, o mais justo é o pior que cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado por seus vigias, o dia de castigo. Agora começará a sua confusão. No versículo 4, o profeta compara a melhor pessoa que existe em Israel como espinheiros, como uma cerca de espinhos. Ou seja, é algo intocável, é algo que não conseguimos ter acesso, é algo impossível. E por causa disso, na continuação do versículo 4, na parte de B, vai falar assim: chegou o dia anunciado por seus vigias, ou seja, chegou o dia anunciado pelos seus profetas. Os profetas nós vemos, eu estou até sendo repetitivo aqui, porque todo dia
nós falamos que os profetas estavam anunciando o juízo de Deus sobre a nação de Israel. A nação de Israel estava constantemente sendo avisada pelos seus profetas. O dia do castigo, e agora começará a sua confusão. Mas da mesma forma que os profetas anunciavam, falavam, gente, se arrependam que vai vir juízo, gente, se arrependam que vai vir juízo, gente, se arrependam, a Babilônia está vindo, a Síria está vindo, não sei o que está vindo, e se arrependam, larga esses deuses. Não, o povo ficava do jeito que eles queriam. E por causa disso, o dia chegou, o dia que os profetas anunciaram, o dia do castigo. Nós sabemos que nos tempos de Miqueias, era justamente pela Babilônia. A Babilônia iria invadir a região de Jerusalém, de Judá. Mas para nós, hoje em dia, também vai chegar um grande dia, o grande dia do juízo, onde que Deus julgará todos os nossos atos. E ao contrário do que no versículo 13, falando que o príncipe e o juiz exigem subornos, aqui no versículo 4, é o justo juiz, aquele que não tem sombra de variação, aquele que não aceita subornos, aquele que não há falha alguma, aquele que é justo, que tem punho de cetro de ferro, que julga de forma imparcial. Então não adianta ter jeitinho brasileiro, não adianta, Jesus, Deus, toma aqui, esmolinha para você, me passa. Não vai ter esse tipo de proeza, ao contrário do que hoje aqui nós temos, nesse grande dia, diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não haverá mais como escapar. O juízo é iminente. E nós estamos anunciando, nós avisamos, gente, se arrependa e creia no Evangelho. Está aqui, toda vez que eu lembro disso, eu passo aqui e falo, na época, pedi para o Mateus, não coloca isso, é feio. Mas toda vez eu lembro, olha o olho ali, arrependei-vos e crede no Evangelho. Por causa que é verdade, que nós estamos anunciando para todos que Jesus está voltando, que o dia do juízo está chegando, que Jesus está voltando. Então se arrependam, volte para Jesus, porque um dia esse juízo chegará. No versículo 5, e agora, no versículo 5 e no versículo 6, algumas coisas interessantes que o profeta vai falar, algumas dicas, podemos dizer assim, versículos 5 e 6. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro, tende cuidado com o que dizeis, até para que vos abraça. O versículo 5 fala para a gente tomar cuidado com os nossos relacionamentos. O profeta não está falando para que temos amigos, mas ao contrário, para termos cuidados de quem nós chamamos de amigo. Acho que vocês vieram no culto domingo? Não sei se domingo de manhã foi Davi e Jonathan também, eles pregou? Então, domingo o pastor pregou sobre Davi, a amizade de Davi e Jonathan, mesmo nas perseguições, um ajudava o outro. Então a Bíblia não condena a amizade, a Bíblia condena a amizade por interesse. Infelizmente hoje, nossos relacionamentos de maneira geral são pautados exclusivamente no interesse. O que tal pessoa pode fazer por mim, o que tal pessoa pode me oferecer, o que tal pessoa pode fazer tal coisa para mim, e quando ele acabar, eu jogo fora e dispenso. Isso é no casamento, isso é nas amizades no dia a dia, isso é dentro de casa, isso é nossas amizades, nossos relacionamentos. E o profeta nos alerta sobre isso. Cuidado com o que dizeis, até para o que vos abraça. Então, cuidado para quem você vai se abrir, cuidado com quem você vai falar sua vida, cuidado que algumas pessoas estão nem aí para você. Algumas pessoas querem saber, só querem te sugar, querem te usar, querem por interesse. E o profeta
nos alerta. Mas às vezes é muito fácil nós sermos a vítima, mas é muito difícil aceitar que você é o agressor. Muitas vezes é fácil falar assim, não, que fulano só está comigo por interesse, porque fulano só está comigo porque eu posso dou carona, enfim. Mas e o contrário? O contrário também é real. Muitas das vezes nós estamos com as pessoas por causa dos nossos próprios interesses. Não é por causa de um amor mútuo, mas é por causa que nós temos a pessoa tem alguma coisa que nos oferece e nos agrada. Outro tipo de amizade que temos que tomar cuidado, aquelas amizades que nos levam a pecar. Tem aquele ditado, não é bíblico não, muita gente acha que é bíblico. Dizeis quem tu anda, e eu direi, como que é? Me dizes com que tu andas, e eu direi quem és. Não é bíblico não, mas muita gente acha que é bíblico, mas não é bíblico não. Mas essa é uma verdade, porque temos que ter muito cuidado em que se nós estamos sendo influenciados ou estamos sendo influenciadores. Temos que ter muito cuidado sobre isso, porque nós somos muito bem influenciáveis. Qualquer coisinha nós somos influenciados. Então, cuidado com esses tipos de relacionamentos. No versículo 6 continua: pois o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, e a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são o da própria casa. Às vezes os nossos problemas nem começam fora de casa. Talvez fora de casa seja de fato bonito, seja lindo, mas talvez o nosso problema está dentro de casa. Talvez o inferno é dentro de nossa casa. Mesmo assim, família é algo que Deus criou, está lá em Gênesis capítulo 1. Deixará o homem pai e mãe, e unirá sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Ali, Deus instituiu a família. A família é algo criado por Deus, mas com a queda, infelizmente, como tudo nessa vida, a família também se tornou algo perecível, algo que podia errar, podia falhar. E não é à toa que, se a gente ler em Gênesis capítulo 4, veremos o primeiro assassinato. E o primeiro assassinato aconteceu dentro de casa, quando o irmão matou o outro irmão. Nós vemos na Bíblia também José sendo vendido como escravos por quem? Pelos próprios irmãos. Nós vemos na história de Davi muitas vezes fugindo dos seus próprios filhos, que os próprios filhos queriam matar o próprio pai. Nós vemos também na história de Davi que um filho estuprou a irmã e o outro irmão, como vingança, matou esse irmão. Nós vemos isso na história de Davi, na casa de Davi, isso dentro da casa de Davi. E hoje em dia, graças a Deus, hoje em dia não existe mais isso, né? Hoje em dia as famílias são tudo em paz, maravilhas, bonitas. Hoje em dia, graças ao bom Deus, não existe mais assassinato por herança, filho matando o pai para pegar herança, irmão matando irmão por causa de herança, marido matando a mulher porque a mulher quis terminar e não aceitou o término. Graças a Deus, isso não é comum hoje em dia, né? Graças a Deus, isso acabou. Isso é só naquela época. Graças a Deus. A verdade é essa, que por causa disso. E Jesus repete esse discurso em Mateus capítulo 10, ele usa: eu não vim trazer paz, mas vim trazer espada. Eu vim o filho brigar com o pai, a filha brigar contra a mãe, a nora contra a sogra. É isso. Versículo 7. Mas se o texto parasse no capítulo 6, versículo 6, estava todo mundo ferrado, estava todo mundo lascado. Mas graças a Deus existe o verso 7. Agora o graças a Deus não é irônico. Olha o verso 7. Eu, porém, confiarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá.
Graças a Deus que a salvação, a nossa salvação, só depende dele, não depende de nós. Ele é a nossa salvação. Eu iniciei lendo Romanos 3, mas voltando a Romanos 3, Romanos 3, a partir do 23 vai falar assim: porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé, pelo qual seu sangue, para demonstração da sua justiça. A sua paciência, Deus nos deixou de punir por nossos pecados anteriormente cometidos, para demonstração de sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador de todos aqueles que têm a fé em Jesus. Ou seja, Paulo deixa claro que todos eram depravados, todos estavam corrompidos, mas pela graça, mediante a fé, Jesus, pelo seu sangue de Cristo, nos tornamos justos. Cristo nos justificou. Porque nós merecemos? Não. Porque nós quiséssemos? Também não. Porque Ele é gracioso, Ele é misericordioso, independente do que fazemos, do que agimos, do que falamos, Ele nos perdoou, Ele, pela graça, derramou seu sangue por nós. No versículo 8 continua: não te alegres a meu respeito, inimiga minha. Quando eu cair, me levantarei. Quando eu estiver em trevas, o Senhor será a minha luz. Agora, a partir do versículo 8, o profeta vai mudar um pouco sobre sua visão. Vai parar de exortar o povo, mas agora vai trazer uma mensagem de esperança. E ele vai falar que a primeira promessa que o profeta declara ao povo é que Deus restaurará o seu povo. E se a gente voltar ao longo da narrativa bíblica, veremos que em vários momentos Israel esteve submisso a um país superior. Nós vemos isso no Egito, nós vemos isso na Babilônia, nós vemos isso na Síria, nós vemos isso nos Juízes. Várias vezes os profetas, ou melhor, várias vezes a nação de Israel sobre um país agressor. Mas mesmo assim, toda vez, Deus mandava o libertador. Foi assim no Egito com Moisés, foi assim nos Juízes com os vários juízes, foi assim na Babilônia que Deus manda Ciro para libertar o povo, e é assim também com a igreja de Cristo. Deus vai restaurar sua igreja, Deus vai proteger sua igreja. Os inimigos podem levantar, os inimigos podem tentar destruir, os inimigos podem nos conquistar, os inimigos podem nos matar, mas Deus sempre restaura, Deus sempre nos protege, Deus sempre nos purifica. Nós cantamos aqui que agora sempre foi, como que é? A perseguição não parou a igreja, os coliseus não parou a igreja, os leões não pararam a igreja. Como que é? A perseguição não parou a igreja, o coliseu não parou, os leões não pararam a igreja do Senhor. Eu sempre esqueço essa música, mas a verdade é essa. Pode levantar o governo A, pode levantar o governo B, pode levantar a emissora A, a emissora B, a C, a D, a F. Ah, que tal o presidente vai destruir o cristianismo? Ah, não sei o que vai destruir o cristianismo. Não vai. E mesmo se tentar destruir, Deus sempre estará com o seu povo. Então, Deus sempre guarda o seu povo. Foi assim em vários momentos. E não vai ser agora que Ele vai deixar para lá. Ele é fiel à sua mensagem. Versículo 9.
Suportarei a ira do Senhor, porque tenho pecado contra Ele, até que Ele me julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. Vocês são pecadores? Porque eu sou, e muito. Vocês pecaram hoje? Porque eu pequei hoje. E nós pecamos todo dia. E cada vez que nós pecamos, nós estamos falhando diante de Deus. Não sei se você sabe disso, mas fiquem sabendo. E por causa do nosso pecado, Deus poderia nos julgar. Deus poderia nos condenar. E é aqui que o profeta fala: eu suportarei a ira do Senhor, porque tenho pecado contra Ele, até que Ele me julgue a minha causa, execute o meu direito. Mas Ele tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. Deus ia me condenar, Deus ia te condenar, Deus ia mandar todos nós para o quinto dos infernos. Mas, igual eu falei anteriormente, nós fomos justificados mediante a fé pelo sangue de Cristo. Nós merecíamos o inferno, nós merecíamos a perdidão. É perdidão que fala? Perdição, isso. Eu confundi perdigão. Enfim, nós merecíamos o inferno, mas graças à vontade de Deus, graças à misericórdia de Deus, Ele nos tirou do domínio das trevas e transportou ao reino do seu Filho amado, a quem nós temos a redenção e perdão dos nossos pecados. E nós pecamos, mas onde abundava o pecado, superabundou a graça. E por causa do sangue de Cristo, igual eu falei, somos justos diante de Deus. Só por causa do sangue de Cristo, mais nada. Não adianta o que você faz, nada vai te tornar justo diante de Deus. Se não me engano, é em Isaías, eu acho que é Isaías, agora eu esqueci qual que é o capítulo, vai falar que os seus atos de justiça são como trapo de imundície. Trapo de imundície era o que as mulheres usavam para tampar o sangue das menstruação. Então era algo que não valia nada, era lixo. Então as nossas boas obras não passam de trapo de imundície. E no versículo 10 continua: e a minha inimiga verá isso e ficará coberta de confusão. Ela que me disse: onde está o Senhor seu Deus? E os meus olhos contemplarão. Agora ela será pisada como lama nas ruas. O profeta está dizendo que os inimigos ficarão em confusão, acharão estranho. Uai, não é esse aquele povo ali que o Deus dele não mandou o juízo? Não foi esse povo aí que Deus mandou a Babilônia, mandou para o Egito? Foi esse povo aí. Agora esse povo aí reconstruiu o templo. Olha só que bonito, gente. E esses inimigos serão pisados como lama nas ruas. Muitas vezes, abre um parênteses aqui, que é muito comum hoje em dia uma teologia demoníaca que está dentro da igreja, que a gente até estava conversando hoje, que é essa teologia de que se a gente for para a igreja, a vida vai ficar um mar de rosas. Isso é demoníaco. A Bíblia não promete em nenhum momento que quando nós formos para Cristo, nós viveremos um mar de rosas, nós não teremos dificuldades, nós não passaremos por provações. Pelo contrário, a Bíblia nos orienta, a Bíblia nos alerta que nós passaríamos por provações, que nós passaríamos por aflições, mas que era para a gente ter bom ânimo, porque Cristo estaria conosco,
que ele venceria o mundo. E é muito comum as pessoas acharem que está na igreja e vem a aprovação e começar assim, os de fora também. Onde está o Senhor teu Deus? Uai, aquele cara ali não é crente, virou crente e está passando dificuldade na família, no casamento? Que história é essa aí? Cadê esse Deus dele aí? Gente do céu, lá, isso aí, ó. Tá aí, ó, dificuldade financeira, sei lá, mas aposto que você fica dando dinheiro pro pastor. E aí, por isso que fica passando dificuldade. Obrigado. É essas perseguições que muitas vezes nós sofremos. Mas a Bíblia vai falar que que uma hora que está falando, onde está o seu Deus, depois eles serão pisadas no lama nas ruas. Ou seja, quem foi justificado por Cristo será salvo, mas quem não foi justificado por Cristo irá pagar pelos seus pecados. Versículo 11: é dia de reedificar os seus muros. Naquele dia o seu território será expandido amplamente. Naquele dia virão a ti da Síria e da cidade do Egito, e do Egito até o rio, e de mar até a mar, e de montanha a montanha. Mas a terra será entregue à ruína por causa dos seus moradores, por causa do teu fruto, das suas obras. Aqui, Isaías está apontando para uma mensagem futura. Falei Isaías, perdão, Miqueias está apontando para uma mensagem futura. Não nos tempos de Jesus, não nos nossos tempos, mas nos tempos de Apocalipse, onde os muros serão reconstruídos, os muros da Nova Jerusalém será reconstruída, e a promessa vindoura. Mas até lá, no versículo 3 vai falar assim: mas a terra será entregue à ruína por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Não é porque você se converteu a Cristo, entregou sua vida para Cristo, não é porque você agora é fiel a Cristo que você não tem que pagar pelos seus pecados. Não é porque você era ladrão, roubou muitos, entregou a vida para Cristo, que sua pena não tem que ser paga. Tem que ser paga. Não é porque você era um assassino, depois que você entregou a vida para Cristo, você se converteu, se ajoelhou, pediu perdão, arrependimento, Deus perdoou, mas não é por causa disso você vai deixar de ser preso por causa dos seus assassinatos. Não é por causa que nós entregamos a vida para Cristo que as nossas disciplinas, as nossas consequências, os nossos atos não teriam consequências. Não sei se vocês viram, o pastor Mateus postou um vídeo entrevistando um pastor que era ex-traficante, e ele foi preso, aí na cadeia converteu, aí saiu, aí resumidamente, ele foi preso, converteu, saiu, mas mesmo assim passou um tempo e teve que voltar, porque tinha uma pena a ser cumprida ainda. E ele já pastoreando, cuidando, com família e tudo mais. E ele teve que voltar para ser preso. E ficou, acho que se não me engano, 3 anos preso. Não é porque você se converteu a Cristo, porque seus pecados para Deus, ficaram para trás. Jogaram mais no esquecimento. A gente vai falar daqui a pouco, no versículo 19. Mas isso não significa que você fique impune dos seus atos. 14. Conduze com tua vara o teu povo, e o rebanho da sua herança, que habita a sós no bosque, no meio do Carmelo, recebam cuidado em Bazã, em Gileade, como nos dias antigos. Miqueias está prometendo um pastor que apacentará suas ovelhas, um pastor que cuidará de suas ovelhas, um pastor que cuida das suas ovelhas. E nós vemos que Jesus se autodeclara no Evangelho de João
como o bom pastor. Eu sou o bom pastor. E não apenas o bom pastor, mas aquele pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus é aquele que deixa as 99 no pasto, lá bonitinha, quietinha, fofinhas, para buscar a 100ª que sumiu, que se perdeu. Jesus é aquele pastor que quando ele fala, as suas ovelhas ouvem e obedecem por causa da sua voz. Esse é Jesus, o bom pastor, que cuida de nós, que nos apacenta, que nos lava, nos purifica, nos limpa, nos corrige. Que um bom pastor também corrige suas ovelhas. Esse é o bom pastor. E nós pastoreamos, nem sei se existe essa palavra, pastaremos com ele nos campos do Senhor, e ele é a nossa herança, igual o versículo 14 vai falar, e o rebanho da tua herança. No ano 15, eu lhes mostrarei maravilhas, como nos dias do Egito. As nações o verão e se vergonharão por causa do teu poder. Porão a mão sobre a sua boca e os seus ouvidos ficarão surdos. As nações os verão e se vergonharão por causa de todo o seu poder. Porão a boca sobre ele. Já li isso, né? Perdão. 17. Lamberão o pó como serpentes, como os animais rastejantes da terra, e sairão tremendo dos seus esconderijos, e virão ao Senhor nosso Deus em pavor, e terão medo de ti. Além de nos pastorear, eles virá para nos libertar. Nós vimos que ao longo da narrativa bíblica, Deus, igual eu falei no início, Deus libertou, seja no Egito, seja nos Juízes, seja na Babilônia, seja não sei aonde, Deus sempre nos liberta. E apesar disso, o resultado dos seus inimigos são esse aí, aqui, ó, lamberão o pó como serpentes, como animais rastejantes na terra. Hoje em dia, o Império Babilônico foi o império mais forte da sua época. Não existia. Até o século, se não me engano, século XIX, a Babilônia era até então um mito, não sabia nem a existência da Babilônia. O povo acreditava que quando a Bíblia falava de Babilônia, era mentira. Só no século XIX, isso aqui há 200 anos atrás, que descobriu que a Babilônia realmente existiu. Se não me engano é 19, eu acho que é 19. Império Egito existe. O Egito existe ainda? Existe. Mas o Império Egípcio, na época de Moisés, na época de José, acabou. O Império Romano matava cristão adoidado, acabou. Império Grego, acabou. Império Persa, acabou. Mas o que não acabou? A Igreja de Cristo continuou até lá. E hoje em dia, nossos inimigos não são mais inimigos territoriais, mas são inimigos que Deus nos libertou, mas não são territórios, não são países, não são continentes, mas são inimigos espirituais. E rapidamente, vou falar sobre 3 aqui. O primeiro inimigo que Cristo nos salvou foi Satanás. Satanás, lá em Gênesis 3, já tinha recebido a promessa que haveria o descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente, e que mesmo a serpente atacasse o calcanhar, Cristo esmagaria, o descendente esmagaria a cabeça da serpente. Cristo derrotou Satanás na cruz. É muito comum nós acharmos que quando Cristo morreu, o inferno fez festa, o inferno soltou rojão, Cristo morreu, fez festa, não sei o quê. Mas pelo contrário, quando Cristo falou, está consumado, o inferno ficou em trevas, ficou triste, ficou infeliz, porque ele sabia que quando Cristo morreu,
entregou seu espírito, a derrota de Satanás foi decretada. E de todos os jeitos, todos os âmbitos, Satanás tentou impedir isso. Foi assim, Fugiu. Foi assim, quando Jesus era recém-nascido, tentou matar os recém-nascidos. Foi assim no deserto. Vai lá, transforma essas pedras em pães, pula lá, os anjos vão te pegar. Todo momento Cristo tentou, ou melhor, Satanás tentou tirar o foco da missão de Cristo. O segundo inimigo que Cristo nos libertou foi a questão do pecado. Nós éramos presos dos pecados, nós éramos escravos do pecado, mas com a morte de Cristo nós estamos livres do pecado. Nós estamos livres da dominância do pecado. E por fim, o terceiro e último inimigo é a morte. Jesus morreu, mas se parasse por aqui, não teria, nem é para a gente estar aqui. Mas quando Cristo ressuscita, Ele venceu a morte. E quando nós vemos que a morte é uma consequência do pecado, nós vemos que quando Cristo ressuscita dos mortos, Ele vai vencer a morte, para que nós não passássemos pela segunda morte. Deixa eu explicar. Todo mundo aqui sabe essa questão da primeira e segunda morte, não sabe? Rapidamente. Nós temos dois tipos de morte. A morte física e a morte espiritual. A morte física é que todo mundo vai passar. Por causa dos nossos pecados, nós iremos morrer e iremos morrer. Fisicamente. Esse corpo aqui vai deixar de existir. Mas quando nós morremos em Cristo, nós não passaremos pela segunda morte. O que é a segunda morte? É após o julgamento, nós seremos lançados com o Satanás e seu demônio, a própria morte, o pecado, para o lago de fogo e enxofre. E lá nós pagaremos eternamente pelos nossos pecados. Ou se você morreu sem Cristo, mas se você morreu com Cristo, você não passará por isso. Então quem morre com Cristo, nasce duas vezes, morre uma. Quem morre sem Cristo, nasce uma vez e morre duas. Essa é uma realidade. Para a gente terminar, 18. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a maldade e te esqueças a transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós e pisará as nossas maldades, e tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. O profeta agora apresenta um atributo de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. Nós, igual eu falei, nós nós erramos todo dia, nós pecamos todo dia, nós falhamos todo dia, mas independente disso, Deus nos perdoa sem merecermos. Deus nos perdoa 70 vezes 7. Deus nos perdoa independente dos nossos atos. Ele nos perdoa. Não importa qual pecado, não importa quantos pecados, Ele estende a sua misericórdia e o seu perdão. Então quer dizer que não posso pecar à vontade? Não. Mas rapidamente, Romanos 6 vai falar justamente sobre isso. Então, se Cristo me perdoou, então eu posso viver da forma que eu quiser, como eu quiser, mas olha o que ele fala. Permaneceremos no pecado para que a graça nos se destaque? De modo algum. Nós não morremos para o pecado como ainda vivemos nele? Ou ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Portanto, fomos sepultados com eles na morte pelo batismo, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos
para a glória do Pai. Assim andemos também uma novidade de vida. Pois sabemos disso, a nossa velha natureza humana foi crucificada com ele, para que todo o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de que não servirmos mais o pecado. Pois quem está morto foi justificado do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos também que viremos com ele, sabendo que, tendo isso sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo já não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre ele. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de que obedecerdes os seus desejos. Tampouco apresentei os membros do vosso corpo como pecado, como instrumento do mal, mas apresentai-vos a Deus como vivificado dentre os mortos. Apresentai os membros do vosso corpo como instrumento de justiça, pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. A vida liberta em Cristo não significa uma vida libertina. A liberdade em Cristo não é libertinagem. Quando uma vez nós entregamos a vida para Cristo, nós falamos para a nossa carne que nós estamos renunciando a ela. Nós entregando a vida para Cristo, nós temos que abandonar nossos pecados, nossos erros, nossas vontades, para viver uma vida santa, pura, justa. Mas no versículo 20 ele termina que mesmo assim, igual eu falei, lançará nos pecados eternamente, no mau esquecimento. Mas mesmo assim, nós vamos falhar. Mesmo assim, o velho Adão existe entre nós. Mas o 20, ele traz outra promessa. Mostrarás a fidelidade a Jacó, o amor a Abraão, conforme jurastes os nossos pais desde os dias mais antigos. Miqueias termina dizendo que, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, apesar de tudo que nós fazemos contra Deus, Ele é fiel ao seu povo. Ele continuará sendo fiel, aceitando nosso perdão, ou melhor, nos liberando perdão, independente dos nossos atos. Ele continua sendo fiel. Isaías 49 vai falar assim: pode uma mulher esquecer de seu filho que ainda amamenta, a ponto de não compadecer do filho do seu ventre? Mas ainda se ela esquecesse, eu não me esquecerei de ti. E até quando isso? Até o final dos tempos. Deus é fiel conosco até o final dos tempos. Independente dos nossos atos, independente das nossas fraquezas, Ele continua sendo fiel. Não porque merecemos, mas porque Ele é gracioso, Ele é misericordioso e pode nos salvar. E nos salva, nos purifica. Então, nós terminamos com essa mensagem: que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas isso não dá o aval do pecado. Mas quando pecar, lembramos que nós temos um advogado que é Cristo, e Ele nos perdoa. Eu vi uma vez uma frase que é o seguinte: que a maior artimanha de Satanás é, antes do seu pecado, é falar que Deus vai te perdoar, mas depois que você peca, que nós pecamos, a maior artimanha de Satanás é falar que Deus não vai te perdoar, que você já errou demais, que você já não tem mais jeito. Mas sempre tem jeito. Deus sempre perdoa. Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Que essa noite nós possamos ter esse coração, pedir perdão e forças para continuar nossa caminhada, que não é fácil. Amém? Temos 3 minutinhos aí. Alguma dúvida?
você que nessa passagem aqui em Efésios, ele fala algo daquela época, o povo de Israel está vivendo, ou algo futuro? Os dois. Eu acho que é tanto para a época, mas tanto para hoje, no caso, para o futuro. Porque esse aqui foi contado antes da Babilônia tomar Israel, não é isso? Isso. Então, esse momento aqui que ele conta que seria tomado de lado a lado, pode ter sido a invasão da Babilônia ao povo de Israel também. Essa dupla profecia para eles, mas tem uma aplicação para nós também. Não é só, fica só para eles, mas tem uma aplicação futura também. Assim como várias outras passagens da Bíblia que mostram essa dupla profecia. Mas uma pergunta que eu estou fazendo, mesmo num estudo, no livro antes desse daqui que nós fizemos, parece que era, o que é e o que há de vir, parece que a história se repete. É só ver, não mudou não. Governo corrupto existe hoje ainda. Juiz corrupto existe ainda. Sacerdote corrupto existe ainda. Cara, eu tô achando muito idêntico esse dos profetas menores, cara. Algo que já aconteceu, que está acontecendo e que vai acontecer ainda, e só vai parar isso na próxima volta de Cristo. Aí sim, vai cessar. Mas enquanto isso não acontecer, é cíclico. vai continuar se repetindo. A gente reclama dos juízes, dos livros de juízes. Nossa, gente, que povo chato. Reclama, é as mesmas coisas, mas a gente é a mesma coisa. Nossa, o povo chato do deserto reclama, Deus libertou, mas é a mesma coisa a gente reclama toda hora. Se está com trabalho, reclama porque ganha pouco. Se tem carro, reclama porque o carro está ruim, está velho. Se é casado, reclama que ele está solteiro. Se está frio, reclama que queria calor. Se está calor, reclama que queria frio. Nós reclamamos de tudo. Não, questão geral, cara. Geral. Então, política, o povo, nós citou agora que o povo reclamando, você entendeu? Na questão do contexto geral, essa história se repetindo. Tipo assim, é o mesmo padrão. Liderança no contexto geral, no mundo, do mesmo jeito que era antes, o povo que falava que estava fazendo para o povo, mas ele fala que o povo estava fazendo, os que falavam que estava fazendo para o povo, estava fazendo só o bel prazer, para se enriquecer, e os pobres se lascam para lá. Isso que é a coisa mais atual do que hoje. Entendeu? E parece que a história se repete ao longo dos anos. Parece que vai melhorar lá atrás, porque o povo era difícil. Aqui hoje não, mas é as mesmas coisas que estão acontecendo. É igual aquele ditado que pode aplicar isso. Mãe é tudo igual, só muda o endereço. É mais ou menos isso. É tudo igual. Só muda que hoje em dia nós estamos num mundo mais, entre aspas, tecnológico, mas é a mesma coisa. Amém? Vamos orar e acabar. Pai, nós te louvamos e pedimos perdão, Pai. Igual nós estamos conversando aqui agora, que nós reclamamos dos povos da Bíblia, que eles reclamavam de boca cheia, mas que podemos ser humildes e reconhecermos que nós fazemos a mesma coisa. Nós reconhecemos que nós blasfemamos contra Ti todas as vezes, ó Pai, que o Senhor não atende nossos interesses, o Senhor não atende as nossas vontades, mas possamos crer que o Senhor tem o melhor para nós. Pedimos perdão, ó Pai, que tantas vezes nós reclamamos
tantas bênçãos que o Senhor já nos deu, tantas coisas maravilhosas o Senhor nos deu, e nós mesmo assim não somos satisfeitos com tudo aquilo que o Senhor nos deu, tudo aquilo que o Senhor nos livrou, tudo aquilo que o Senhor nos tirou, Pai. Nós pedimos perdão e agradecemos, Pai. Nos gere, Pai, um coração grato, nos gere um coração pedindo de gratidão por tudo que o Senhor fez por nós, Pai. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é fiel, independente da nossa infidelidade, o Senhor continua sendo fiel. Que o Senhor possa, de fato, nos perdoar e achar, ó Pai, um coração disposto, Pai, da mesma forma que o Senhor nos perdoa, a perdoar o nosso irmão, a perdoar a nossa família, perdoar nosso colega, perdoar, Pai, todo aquele que nos ofendeu. Pai, da mesma forma que o Senhor nos amou, que nós possamos amar nossos inimigos. Pai, que da mesma forma que o Senhor nos estendeu a mão, nós possamos estender ao pobre, à viúva, ao necessitado, Pai. Nós pedimos, ó Pai, perdão e agradecendo, Senhor, por tudo, Pai. Nós pedimos agora também por levar nossa insegurança, nossas casas com tranquilidade, da mesma forma que o Senhor nos trouxe. Pai, nós pedimos também pela nossa igreja, pela liderança, por cada liderança, ó Pai, que nesse momento estão indo para São Paulo pela conferência. Ó Pai, que o Senhor possa falar naquela conferência, trazer, ó Pai, mensagens cristocêntricas, mensagens, ó Pai, que glorificam o Teu nome. Ó Pai, que o Senhor possa colocar nossa denominação, ó Pai, como uma denominação fiel, ó Pai. Não queremos uma Lagoinha cheia de recursos, cheia de riquezas, mas nós queremos uma Lagoinha, ó Pai, que seja fiel à Tua palavra, Pai. Ó Pai, que o Senhor nos ajude a isso, em nome de Jesus. Amém. Amém.